Vamos falar do arquiteto Ramos de Azevedo. Ramos de Azevedo está para São Paulo, assim como Oscar Niemeyer está para Brasília. Vamos mostrar sua linha do tempo, como também um vídeo de 2011 de Carlos Tramontina. E nossa entrevista com a professora doutora FAUSP Beatriz Piccolotto Bueno, curadora de uma exposição sobre Ramos de Azevedo em 2015. Para finalizar, nossa última consideração. Ramos de Azevedo nasceu em 1851 na cidade de Campinas, interior de São Paulo. Em 1872, ele abandona o curso da artilharia da Escola Militar do Rio de Janeiro. Formou-se em Engenharia e Arquitetura na Universidade de Gand, na Bélgica, em 1878. Nessa época, Engenharia e Arquitetura eram um único curso. Alguns dos seus projetos mais icônicos foi a Escola Ferreira Penteado em Campinas, em 1883, seu primeiro grande projeto. Em 1892, foi o quartel do Batalhão Tobias de Aguiar, mais conhecido hoje como Quartel da Luz. Em 1902, fez o Portal do Cemitério da Consolação. Em 1904, foi eleito senador. Em 1917 a 1928, foi diretor da Escola Politécnica. Ele faleceu no ano de 1928, aos 77 anos. O mercado municipal foi finalizado 5 anos após a sua morte. Já a Casa das Rosas foi finalizada também 1 ano após a sua morte, e foi onde a sua família morou por muitos anos. E nós vamos falar de Ramos de Azevedo, o arquiteto responsável por alguns dos prédios, dos edifícios mais bonitos e mais importantes da história da cidade. O nome completo dele, Francisco de Paula Ramos de Azevedo. Ramos de Azevedo foi um arquiteto muito importante no começo do século passado. Alguns dos prédios, casarões que ele projetou, acabaram se tornando símbolo de uma época de progresso da cidade. Vamos ver agora algumas dessas obras. Quase em frente à Pinacoteca, o quartel do Batalhão Tobias de Aguiar, hoje sede da Rota, projetado em 1892, leva a assinatura de Ramos de Azevedo. Bem perto dali fica o prédio dos Correios, que é de 1922, projetado por colaboradores do escritório dele. O Palácio das Indústrias, também de Ramos de Azevedo, é de 1924. O Mercado Municipal da Cantareira, de 1933. O Teatro Municipal de São Paulo, que completa este ano o seu centenário, foi projetado por um italiano que trabalhava como mestre. E uma das preciosidades da arquitetura de São Paulo, este sim, projeto do próprio Ramos de Azevedo, está na Praça da República. É o Instituto Caetano de Campos, que você vai ver agora na reportagem de Sabina Simonato. O prédio é suntuoso, cercado por palmeiras. Tem colunas e arcos no estilo neoclássico. Toda a arquitetura é original, de 1894. Na entrada principal, o impacto. Hall grandioso. O piso é de mármore, assim como as escadarias. As portas de madeira de pinho de Riga, que vieram da Lituânia, resistem firmes até hoje. O projeto de construção foi de Ramos de Azevedo. O local foi fundado para abrigar a primeira escola normal de São Paulo. Mais tarde, viraria o Instituto de Ensino Caetano de Campos. Um século depois, o prédio se transformou na sede da Secretaria Estadual de Educação. Prazer, eu sou a Luciana. Tá. Sou a Mônica. Eu sou a Pamela. Natasha. Muito prazer. Então, nós temos que fazer um trabalho sobre o Ramos de Azevedo. E nós estávamos nas nossas pesquisas, quando vimos o teu trabalho da curadoria da exposição dele, e a Pamela deu a ideia, vamos tentar entrevistá-la. Ótimo, que bom, gente. Daí a gente passou os e-mails e tal, e você prontamente já aceitou e estamos muito contentes. Obrigada. Tá joia. Pode gravar se quiser, tá? Então, a gente vai pedir permissão para gravar. Pode gravar. Então tá bom. Certo.
Nós pensamos em algumas questõezinhas para fazer um bate-papo, perguntar da tua experiência de curadora, perguntar se essa exposição ela é permanente, se tem algum lugar para a gente poder dar uma olhada nela, que é bem interessantes, foram refeitos os desenhos, né? Você falou que é o mais longevo, o escritório de arquitetura, né? Nos nossos estudos, a gente estava vendo que ele foi um arquiteto que ele estava na hora certa, com as ferramentas certas, no lugar certo. Ele é um arquiteto que nasce na metade do século XIX e pega a ascensão da burguesia com todas essas mudanças, né? E saindo da arquitetura do colonial, entrando para a eclética, para neoclássica, né? Então, sai um pouco daquela arquitetura do colonial e entra, então, o tijolo, entra essa demanda da burguesia de uma coisa europeia. Exato. E, então, eu acho que era isso. Se você puder falar então, um pouquinho da tua experiência aí Vamos começar. Você fez várias perguntas, né? Então, vamos talvez seguir as suas perguntas, porque aí eu me lembro do que você está colocando. A primeira questão foi a curadoria, né? A curadoria, ela resultou de um trabalho de pesquisa. Eu acho que isso é muito importante para a gente, enquanto professor e vocês como alunos de uma faculdade de arquitetura, né? O Ramos é um tema já muito explorado, né? Teoricamente, temos estudos clássicos sobre o Ramos de Azevedo, né? Então, enveredar sobre o Ramos de Azevedo lá nos anos 2015, para mim, parecia que eu estava chovendo no molhado, né? Quando chegou em 2015, 14, a pessoa que me ajudou com tudo isso no projeto me escreveu e falou: Bia, eu consegui um patrocinador para você fazer a sua exposição. Então, você vai fazer a sua exposição lá nos Correios. Eu tive praticamente 3 meses para montar aquela exposição. Ela foi no centro, então me fez conhecer o centro. Ela me obrigou a conhecer as obras do Ramos, primeiro pelos desenhos e depois indo em loco. E eu bolei os promenades com as pessoas para ir em busca das obras. Eu publiquei os desenhos na exposição em formato real. Então, dava para ver a qualidade do desenho. Quando eu ampliei os desenhos, eu comecei a ver a lógica do escritório. Um escritório que tinha, primeiro, uma temporalidade muito alargada. Aí, esses 3 pilares: longevidade, pluralidade, modernidade. Okay. Eu elegi. Por quê? Não era um escritório qualquer, foi o mais longevo. Certo. Porque durou um século, gente. Se a gente pegar que ele começa em Campinas em 1879 e ele vem para São Paulo em 1886 e ele se fecha em 1980, você tem aí quase 100 anos de escritório, né? Aí você tinha uma outra questão que me parecia muito importante destacar, que eu não via isso muito na historiografia: a pluralidade. Porque eternizaram o nome do Ramos. Embora o Carlos Lemos chamou a atenção para o escritório. Mas a gente tem que pensar que eram escritórios que tinham muitos envolvidos, colaboradores, 500 colaboradores em alguns momentos, 50 em outros. Né? E era os melhores daquele momento, né? Assim eram os escritórios, mas aquele era o maior, né? Aí eu comecei a ver a terceira coisa do pilar, que é a modernidade. Era um escritório, uma linha de montagem, né? Eram muitos atores, um projeto não se fazia com o Ramos, raramente, né, se envolvia. Ele era o agente organizador, era um empresário, né? Estava envolvido com milhões de ramos de negócios. E ele entrava de uma forma muito eficiente, ele devia ser muito carismático, devia ser uma pessoa que trabalhava loucamente, ele devia começar logo cedo, porque ele passava pelo liceu, ele dava lá na Poli, ele despachava no maior escritório que tinha obras em simultâneas. Então, ele era um homem muito interessante, mas ele tinha uma equipe. E a equipe era dividida em turmas, tinha chefe de turma, o número 152 da Libero hoje. Esse edifício aqui, edifício Britânia. E estava nesses andares aqui, ó. Então, no andar, no Tucuructo, né? Aqui no topinho, esses janelões aqui. Você tinha a seção de projetos no andar, a seção de obras no outro. E eles tinham um esquema de controle. Agora, recentemente, eu informatizei a coleção de negativos de vidro, então você vê, era o projeto. Depois, quando começava a obra,
você tinha um registro quase que diário do canteiro. Uau! Com negativo. Controle, hein? É uma loucura, por isso a modernidade. Você falou que, assim, eram muitas pessoas, né? E mesmo com muitas pessoas nesse, como você falou, era uma coisa assim, série, tinha alguma coisa, uma característica que marcasse que era dele a obra, entendeu? Que por ser várias pessoas, várias obras. Você tem que imaginar que talvez o Ramos não se envolvesse muito com o projeto, mas ele tinha chefes de equipes de projeto, e esses homens deram o tom. Então, você percebe, né? A mão do Domiziano Rossi, a mão do Felisberto Ranzini, quando depois, na segunda geração, né? Quando já não é mais o escritório já está na mão dos herdeiros, né? A mão do Alfonso Iervolino, né? Se você pegar os carimbos, você tem o desenhista e o copista. O desenhista, em geral, é o projetista. É quem está se envolvendo com a concepção. Então, você vai ter claramente os acentos. Por exemplo, o Palácio das Indústrias é Felisberto Ranzini. Mas tem uma coisa de identidade de escritório também, viu? Ah, tá. É um certo ecletismo que foi produzido. Depois você tem claramente, não é bem um art déco, né? É um art déco meio despojado, meio nova-iorquino, né? Que é isso aqui, né? Que é esse, o art déco nova-iorquino mesmo é muito refinado, é tipo o Banco de São Paulo. Esse é mais despojadão, né? É mais seco, né? Esse também é deles, esse é deles, esse é deles, né? É o Pacaembu, né? Eles iam do geral ao pormenor. Ah, tá. A obra pegava até o mobiliário. Olha, no Pacaembu, até o letramento. Isso era projeto naquele momento, ó. Você vai a tudo, ó. O mobiliário é condizente. Aí o letramento é condizente, ó o letramento. A tipografia. Sim. E eles, esses homens, davam aula no liceu, né? O escritório tinha o liceu como uma verdadeira sucursal. Então, Domiziano, Felisberto, davam aula na Poli, davam aula no liceu. Então, é uma maneira muito interessante de fazer arquitetura, né? Do geral ao pormenor. Tem sempre o subtítulo: arquitetura, engenharia e construção. Eles iam todas. E no Reunir, você começa a falar, meu Deus, olha a lógica. O Carlos Lemos já tinha intuído para isso. Ele foi o que primeiro resgatou. Ele que trouxe os negativos de vidro, são 4.000, e ele que trouxe os projetos que ele conseguiu catar ali, né? Nossa, muito legal. 1980, quando estava desmontando, ou depois 1980. ainda. Você vai ver lá no rodapé desse artigo, aí eu explico. Então, por isso que eu digo que é muito moderno. Agora, é moderno e plural. Não é o Ramos, é um escritório. Certo. É o escritório. Certo. E foi o maior mesmo, e sem dúvida foi o maior e mais longevo, porque foi muito moderno nos seus protocolos. E nesse mapinha eu fazia as promenades, porque a gente estava aqui, né, nos Correios. Os passeios. Estava aqui em cima, os passeios. E eu fazia uma visita com as pessoas, né? Eu fazia um itinerário para mostrar. E aí era muito interessante, porque nem eu mesma conhecia as obras. Quando eu fui levantar, eu fui vendo, né, onde elas estavam, quais elas eram. E eu descobri essas várias fases, o ecletismo numa primeira, depois essa segunda fase mais que tem a ver com a verticalização de São Paulo. Francisco de Paula Ramos de Azevedo foi o grande pioneiro da construção civil em São Paulo. Foi a figura principal do Liceu de Artes e Ofícios, ajudou a fundar e dirigiu por 11 anos a Escola Politécnica. Introduziu inovações que revolucionaram a engenharia civil no Brasil. Enfim, sorte a nossa que a cada uma dessas edificações não ficaram só no papel, viraram realidade e se tornaram imortais na São Paulo de Ramos de Azevedo.